Ver Mais Saúde. Patrocínio SNS Card. Seja um franqueado. Quarta-feira é o dia do Ver Mais Saúde. O quadro tem como objetivo promover o bem-estar das pessoas através das informações de prevenção de doenças, de tratamento e de novidades na área médica. O Ver Mais Saúde tem a assinatura da SNS Card. E o assunto de hoje está muito em alta. Nós vamos falar da reabilitação respiratória pós-Covid. Estamos recebendo no estúdio a fisioterapeuta Karina Lu Machado. Cá, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer. Eu já deixo o pessoal à vontade justamente para tornar vocês pessoas que o público de casa confiem, como sempre, né? Agora, a primeira pergunta, que tipo de sintomas podem ser registrados nas funções respiratórias após a Covid? Gisele, quando o paciente sai do hospital, que ele tem aquela notícia que está curado da Covid, é uma alegria, mas aquela ali é só a primeira etapa. É a primeira de algumas que virão. Então, um grande desafio para a gente é contornar aquilo que o Covid traz, sabe? As complicações que ele traz. Pode ser o quê? Um cansaço leve, um cansaço grande, perda muscular, de força muscular, perda de fibra muscular, perda de coordenação motora, falta de equilíbrio, resultando em quedas. Então, assim, tem uma gama de complicações que o Covid traz, que quando a pessoa sai do hospital, ela sai aliviada, mas ela ainda tem um trajeto bem duro para realizar. Agora, doutora, todo mundo tem problemas respiratórios depois da doença. Quem é que tem mais chance de ser afetado? Eu acho importante. Todos estão iguais? Não, absolutamente. Graças a Deus, não. Tá bem, né? Muitas pessoas pegam o Covid, sabem que tem porque foram lá, fizeram o exame, mas passam tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Outras pessoas não. As pessoas que foram acometidas com casos moderados e casos graves, essas sim, alguma coisa elas terão. Os casos leves não. Os casos leves as pessoas têm a vida normal, vida que segue tranquilamente. Agora, há quanto tempo esses sintomas aparecem sem a realização da reabilitação? Quer dizer, a pessoa teve caso moderado e grave e não procurou essa reabilitação. Pode ficar por quanto tempo? Não, Gisele, é muito difícil uma pessoa que teve o estado moderado ou grave e ficar em casa esperando melhorar. Não existe. Pessoas de caso leve e muito leve, sim, acredito, elas vão entrar na rotina delas, casa, trabalho, e as coisas vão se encaminhando muito bem. Agora, aquelas que tiveram um caso moderado ou grave, essas elas não esperam um dia, não tem condições nenhuma de esperar. Eu conheço pessoas realmente, e tem que ficar um tempo mesmo, ficar meses, 2, 3, 4, 5 meses, né? Vai depender muito da pessoa e que tipo de gravidade ela teve, se foi caso moderado, se foi caso grave. Os casos graves vão levar um pouco mais de tempo, a reabilitação é um pouco mais difícil. Os moderados é um pouco mais simples, então depende muito de como ela foi, como essa patologia chegou nela. Agora, como é que é avaliada a capacidade pulmonar? Como saber se ela foi afetada? Quais são os exames? Que tipo de trabalho que vocês fazem na Fisiomed, por exemplo? Assim, Gisele, existem vários exames que a gente pode detectar se o pulmão da pessoa está afetado ou não, independente de patologia, de Covid ou não. Existem os exames de imagem, raio-x, tomografia. Existem os exames de capacidade mesmo, de capacidade pulmonar, que a gente chama de espirometria. A gente, lá dentro da clínica, a gente usa a ausculta pulmonar, que a gente vai escutar o pulmão do paciente. O ar que entra, o ar que sai, se tem secreção, se não tem. A gente usa um aparelhinho no dedo que todo mundo conhece. Já conseguem ver na hora. Sim, a gente já consegue. E só observando o paciente a gente já vê. A gente vê a maneira que ele respira e a gente sabe se ele está respirando bem ou se ele não está. E a partir daí vocês já começam a fazer o trabalho? A gente prepara um protocolo, é individual, porque o Covid é uma patologia muito particular, então ela varia de pessoa a pessoa. Então, o mesmo protocolo que eu aplico para uma pessoa, eu não posso aplicar para outra. Olha só. Porque ela me responde de maneira diferente. Então, eu vou avaliar essa pessoa, vou ver quais são as necessidades dela e ali a gente começa o trabalho. Importante, gente, né? A reabilitação recupera todos os danos causados pela Covid? Também é uma outra dúvida que gera. Então, Gi, quando a gente fala de Covid, a gente tem em mente que é só a parte respiratória. Sim. E quando a pessoa sai do hospital e vai para a clínica se tratar, a parte respiratória, por incrível que pareça, é a mais fácil para a gente recuperar. Olha só. Os outros danos causados pela Covid, esses sim que são os danos. Quais seriam eles, assim, que vocês observam?
Pode pegar a parte neurológica, pode pegar a parte endócrina, parte de sistema urinário, a própria falta de equilíbrio que pega a parte neurológica. Então, assim, essa questão do gosto, do cheiro, entra em qual? Essa parte é o mais difícil? É a parte neurológica, porque atingiu o cérebro. Sentidos, então, essa parte, ela foge muito da fisioterapia. Graças a Deus, dentro da fisioterapia, aquilo que a gente consegue abordar, a gente consegue ter resultados excelentes. O grande problema é que essas dificuldades, elas vão além da fisioterapia. E aí entram os outros profissionais, psicólogo, nutricionista, o próprio médico. Então, assim, é necessário uma gama de profissionais, porque ela é uma doença multifatorial. Multifatorial. Então, assim... A gente traz vários especialistas aqui, né? O pessoal da SNS Card está aqui trazendo justamente desse assunto, porque é em alta e é bom as pessoas terem essa informação, né? Agora, que tipo de exercício? Eu fiquei curiosa, que são realizados, né? Cite alguns exemplos. Sim, a gente tem alguns exercícios que a gente chama de cinesioterapia respiratória. Tá. Então, a gente usa exercícios para quê? Para ampliar a capacidade de pulmão, então a gente chama de alargar o pulmão, a gente vai alargar o pulmão desse paciente, a gente vai ter exercícios para o paciente ter mais resistência, a gente usa bicicleta ergométrica, a gente usa esteira, a gente usa caminhada, subir e descer escada. Então, assim, é uma gama de exercícios para sempre deixar o paciente como ele era antes, sabe? Voltar para o trabalho, fazer as coisinhas em casa de maneira ideal. Dura muito tempo uma sessão em média? De 20 a 40 minutos. De 20 a 40 minutos bem trabalhados, sabe? O paciente, ele sai exausto e tem as tarefinhas para casa. Ah, então é isso. Já pegou o gancho da próxima pergunta. Que tarefinhas dá para fazer em casa? Quando o paciente chega para mim, por mais que ele faça uma rotina de 5 dias na semana de fisioterapia comigo, existem as tarefinhas para casa, porque ainda é pouco. Então, o paciente, ele pode ir 5 dias na semana, 3, 2, dependendo do caso. E as tarefinhas eu dou sempre. Todos os exercícios são ensinados, ele vai fazendo à medida que ele lembra esses exercícios, mas um exercício que eu não abro mão é da caminhada. Caminhada. A caminhada, ela bate qualquer exercício respiratório. Então, não consigo fazer nada? Faz a caminhada. Caminha no salão de festas do prédio, caminha na rua, caminha dentro de casa, não interessa onde. Só tem tempo para fazer faz a caminhada. Faz a caminhada. Demais! Você é ótimo, eu quero você outras vezes aqui no nosso programa, gente. Eu acho que ficou bem legal aí, né, essas informações, o pessoal poder fazer e buscar essa reabilitação, né, com o aumento dos casos, né. Vocês têm a oportunidade de conhecer a fala dessa profissional incrível que está conosco aqui hoje no nosso programa.